falar hoje sobre planejamento. O tema de hoje, planejamento faz toda a diferença. Infelizmente, a maioria das pessoas não planejam sua vida presente e futura. A maioria planeja bem pouco, quase nada. Os que planejam razoavelmente. Agora, aqueles que param, que oram, que colocam diante de Deus, apresentam-se diante de Deus, apresentam os seus projetos. Nós temos aqui, por exemplo, os desejos do coração, que antes de terminar o ano a gente pode escrevê-los, pensá-los, refletir e apresentar a Deus. Deus, segundo a Bíblia, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, ou como diz a Bíblia, pensamos. E eu desejo começar essa ministração com um texto de um engenheiro mecânico, chamado César Magalhães. Uma vez ele escreveu: vocês já imaginaram construir um arranha-céu com os detalhes todos guardados na memória? O tamanho exato de cada degrau, de cada escada, a altura exata de cada pé direito, de cada porta, janela, largura dos corredores, elevadores, tubulações de água, energia elétrica, gás, telefone, internet, TV, ar-condicionado, detalhes de acabamento de cada ambiente, etc, etc, etc. Para isso existe um projeto onde se detalha cada item e se evita esquecimentos graves capazes de comprometer a própria realização da obra. Esta é a verdadeira dimensão da necessidade de planejamento para qualquer outro tipo de obra, de qualquer área, e não é por acaso que vive-se ouvindo a expressão do tipo: um projeto cultural, projeto social, projeto educacional, projeto político, projeto de vida. Planejar não significa apenas buscar o registro dos detalhes para evitar esquecimento, é bem mais do que isso. Planejar é ordenar as ações, é estabelecer o passo a passo, de maneira a se ter uma sequência lógica na realização de qualquer trabalho. Apesar de até aqui termos apenas arranhado o conceito pleno de planejamento, já se pode perceber a inexorável necessidade de fazê-lo por escrito e o mais completo possível. Não é difícil entender que cada minuto consumido na elaboração minuciosa de qualquer projeto é capaz de economizar horas, dias, semanas, anos na fase de sua implementação. Um bom planejamento consegue minimizar todos os tipos de perdas de espaço e de dinheiro. O tempo se perde planejando e é reconquistado, ou o tempo que se perde, entre aspas, planejando, é reconquistado com juros e correção monetária no momento que se dá a partida para a construção da ideia. A importância do planejamento, segundo esse engenheiro mecânico, é tal que, se não for feito, melhor será nem começar a realizar qualquer sonho. Melhor mantê-lo como sonho do que teimar e transformá-lo num pesadelo. Afinal de contas, na verdade, planejar acaba ficando mais barato do que improvisar compulsivamente. Eu achei interessante esse texto, porque essa é a realidade que se vive. Por exemplo, um piloto de avião, esses grandes jatos que existem, grandes aviões, para eles irem de um ponto ao outro, eles precisam ter um plano de voo, eles precisam definir uma rota, eles precisam avisar antes a torre de controle, eles precisam ter um planejamento, e eles planejam, por exemplo, a distância que será percorrida, o quanto de combustível será consumido. E esses aviões, eles têm uma capacidade de voar pelo menos 15 horas, e é por isso, por exemplo, com uma distância como daqui na Itália, que dá mais ou menos 11 horas de viagem, se chegando lá tiver algum problema de tempo e o avião não puder pousar, eles ficam circulando durante uma, às vezes duas, dependendo do combustível, até 3 horas eles têm combustível para ficar circulando ou descer num outro aeroporto que esteja liberado. Tudo isso é planejado. Sem esse planejamento, seria impossível eles voarem grandes distâncias. Anos atrás, agora 2, 3 anos, não me lembro direito, que o tempo passa tão rápido, uma equipe de futebol
de Santa Catarina, praticamente morreram todos os jogadores, escapou poucas pessoas, ou escaparam poucas pessoas, porque o piloto, que era um piloto dono de uma aeronave, segundo se descobriu, ele achava que ia dar para chegar num outro ponto. Eles tinham feito um plano de voo, era para parar em determinado lugar, reabastecer e ir. Mas como ele passou por lá e viu que tinha um pouquinho de combustível, falou, não, dá para chegar. E infelizmente, segundo a perícia, por falta de combustível, o avião acabou caindo, explodindo, e algumas pessoas morreram. Aliás, até na explosão, se tivesse cheio de combustível, não escapava ninguém. Mas como ele estava quase zero, ou praticamente zero, algumas pessoas ainda sobreviveram ao impacto. Ou seja, tudo na vida tem um planejamento. Se você andar de navio, você vai ver que também os navios, os pilotos que comandam os navios, os capitães dos navios, todos eles têm uma rota onde eles podem passar, tem um planejamento. Se você buscar outras atividades na vida, tudo tem um planejamento. Um carro, antes de ser lançado, ele é totalmente planejado. Ele passa cada detalhe das empresas, das pessoas que estão desenvolvendo aquele projeto. Eles têm um planejamento, eles pensam em tudo. O japonês é muito bom nisso, eles pensam em tudo. Eles não têm aquele negócio de remediar como o brasileiro. O japonês, ele primeiro previne, para depois, se der algum problema, talvez remediar, mas é difícil. Então, tudo na vida tem planejamento. A gente está chegando num final de ano, e talvez, como eu disse aqui semana passada, ou quinta-feira passada, tem muita gente decepcionada porque ela fala assim, estou chegando no final de ano, minha vida não foi como eu queria ter feito isso, não fiz, eu queria ter comprado aquilo, não comprei, eu queria ter viajado, não consegui, eu queria ter casado, não casei, eu queria arrumar uma mina, não arrumei, um mino, não arrumei, eu queria estudar, não estudei, eu queria se formar, acabei não me formando, tive que trancar a matrícula. Ou seja, tem muita gente que termina o ano decepcionado. E planejamento é tudo. Se você não planejar, é bem provável que chegará no final de 2020 e você vai estar com as mesmas lamúrias e com as mesmas tristezas que você está chegando agora no final de 2019, se é que tem alguém aqui sim. Para aqueles que não perdem tempo quando vêm aos cultos, porque nos nossos cultos aqui são pregadas mensagens baseadas na palavra, e eu já disse aqui, tudo que esses coachings falam hoje, ensinam hoje, esses caras, homens e mulheres que fazem cursos, que cobram inclusive para dar cursos, tem até pastor coaching hoje, e eles dão palestras, eles alugam lugares, as pessoas vão inflamadas, pagam para receber e tal, aquela ministração, aquele curso, e na verdade o que esses caras falam está escrito na Bíblia, e todo domingo a gente lê textos que mostram que estão escritos na Bíblia. O problema é que nós não olhamos com os óculos ou a ótica que nós deveríamos olhar, e para nós, ou para a maioria das pessoas, tudo que está escrito na Bíblia é ou bobagem, ou fútil, ou não serve para nada. Tem muitos jovens hoje que lêem textos bíblicos e falam, não, esse negócio aí, não, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que, não, que é isso, tem que fazer aquilo outro. Quando você lê a Bíblia com os olhos espirituais, na ótica que Deus nos deu espiritual, e Ele deu, porque se você recebeu Jesus, se você se batizou, você recebeu uma nova vida, e nessa nova vida, você agora precisa desenvolver. Como que você desenvolve a vida espiritual? Ora, simples, orando, jejuando, lendo a palavra, é assim que você cresce. E na Bíblia está cheia cheia de textos que nos levam a entender o que Cristo quis nos ensinar. O desejo de Deus para mim, para você, entenda, meu irmão, guarda no teu coração isso. O desejo de Deus para mim e para você é que nós tivéssemos uma vida aqui normal, abençoada.
Às vezes a gente passa por uma luta, passa por uma dificuldade, mas a própria expressão diz: a gente passa. Por quê? Porque cada vez que a minha fé é provada, é uma chance que Deus me dá de crescer um pouco mais, né? Então, eu passo por dificuldades, mas eu aprendo com elas. Aí numa outra questão, eu já planejo para não passar as mesmas coisas. E eu quero ler um texto com os irmãos, um texto muito conhecido, claro, livro de Mateus, no capítulo 13. Jesus deu algumas dicas importantes até acerca da sua palavra. Como eu digo sempre, pena que as pessoas não guardam no coração a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, se tiver alguém sem Bíblia aí do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Glória a Deus. A partir do versículo 1, a famosa parábola do semeador. E você sabe que parábola é uma história comparativa acerca de fatos acontecidos. E Jesus ensinando, versículo 1 de Mateus 13, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Versículo 2, ele reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Versículo 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Versículo 8, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aí Jesus diz, versículo 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Poxa, parece um negócio ilógico, uma expressão retórica, porque todo mundo que tem ouvido ouve, teoricamente, porque nem todo mundo que tem ouvido ouve. Aí no versículo 10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Versículo 11, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Versículo 12, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 13, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Versículo 14, neles se cumpre a profecia de Isaías. Qual era a profecia de Isaías? Isaías tinha profetizado para o povo de sua época: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Versículo 15 ele responde: pois o coração desse povo se tornou insensível, a ponto de que má vontade eles ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E Jesus diz, ou Deus disse através de Isaías: e eu os curaria. Aí Jesus volta para os seus discípulos, versículo 16, e diz: mas felizes são os olhos de vocês. Por quê? Ora, porque vocês veem. E os ouvidos de vocês, porque ouvem. 17, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram,
e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Versículo 18, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Versículo 19, quando alguém ouve a mensagem do reino, a palavra de Deus, e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ele permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22, quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Versículo 23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Só até aí. A Bíblia está recheada de dicas, de conselhos. Tem dica de planejamento familiar, tem dica de planejamento financeiro, tem dica de planejamento profissional, tem dica de planejamento espiritual, e quem planeja vive melhor. Isso é fato. Quero pontuar aqui algumas questões nesta manhã que talvez sejam importantes para você e eu entendermos e vivermos em 2020, ou a partir de hoje para 2020. Por exemplo, é preciso haver, e brasileiro para isso a maioria é terrível, mas é preciso haver um planejamento financeiro. As famílias precisam planejar, elas precisam entender o quanto ganham mensalmente e fazer gastos baseados no que ganha. Você já programou a sua finança para o próximo ano, por exemplo? Não, pastor, chegou no final do ano, graças a Deus eu paguei todas as contas, só que agora estou zerado, estou até no vermelho, não sei como é que eu vou pagar em 2020 o IPVA do carro, o aluguel, a energia, a luz, e tal. Falta de planejamento. Pastor, você não sabe quanto eu ganho? Não sei, não quero nem saber. É problema de cada um. Você tem que aprender, como eu aprendi. Eu já contei a minha história aqui várias vezes. Eu já passei muita dificuldade financeira na minha vida. Por quê? Porque eu gastava acima do que eu ganhava. Isso foi fato na minha vida. Até o dia que eu comecei a ler mais a Bíblia e praticar os conselhos da palavra. Você já, por exemplo, pensou em investir parte do seu dinheiro? Pastor, não tenho dinheiro nem para pagar as contas, eu vou investir. Esse é o pensamento do brasileiro. Só que se você for nos bancos, aí nesses bancos, se você fizer um planozinho lá de capitalização, você paga 20, 30 reais por mês. Em 4 anos, você tem lá, daqui 4 anos, 1.000 e poucos reais, dependendo do valor. 1.000 e poucos reais, 1.500, 1.600 reais em 4 anos, você colocando 20 reais por mês, em 4 anos você tem mais ou menos 1.600 reais. 1.600 reais, daqui 4 anos dá para você viajar, inclusive para vários lugares. Mas o problema é que as pessoas não vivem de acordo com a sua vida financeira. E aí a Bíblia sábia, palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, por exemplo, acompanha aqui no telão, Provérbios 17, 16, o texto diz: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O que adianta ter dinheiro se o cara não sabe usar, não sabe guardar, não sabe administrar? Um outro texto, Provérbios 13, 11, diz que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Eu me lembro, toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de minha mãe quando viva. Certa vez fui visitá-la e conversando com ela, ela disse: você
comprou aquele negócio lá tal, pá. Eu falei, não deu, mãe tal. Ela falou, porque é meio caro, né? R$10 aquele negócio é caro, né? Aí eu falei assim, pô mãe, R$10 é dinheiro de pinga. É o que o pessoal falava, né? R$10 é dinheiro de pinga. R$10 a senhora está preocupada com R$10? E depois de alguns anos, a minha mãe veio a falecer, e eu e os meus irmãos não tinham um tostão furado guardado. Precisava pagar o velório dela, ou o sepultamento dela. Sabe quem pagou o sepultamento da minha mãe? Ela. Porque ela juntou um dinheirinho, 10, 20 reais, juntava um dinheirinho, e quando precisou, ela deixou o cartão com a minha irmã, e a minha irmã tirou o dinheiro e pagou boa parte do sepultamento. E eu me lembro que antes dela falecer, eu passei dificuldade financeira, eu tive que vender uma empresa que eu tinha, foi uma luta, passei dificuldades. E para mim, teve dia que para mim R$10 seria o maior dinheiro da face da terra. Mas eu não tinha, por quê? Porque quando eu tinha 10, 20, 30, eu gastava. A partir daquele dia eu comecei a entender o valor que tem o dinheiro, o valor que tem trabalhar, suar para ganhar o dinheiro. Por isso eu tenho que aprender a administrar o dinheiro. Amém? Amém. Planejamento espiritual. Nós precisamos aprender a nos planejar espiritualmente. A gente tem reunião de oração aqui na igreja, na sexta, 8h30 da manhã. Nós vamos voltar, se Deus permitir, na segunda quinzena ou no começo de fevereiro, com a oração de terça à noite. Mas nós temos oração aqui na igreja já há 23 anos. E tem gente da nossa igreja que nunca veio em uma reunião de oração aqui. Por quê? Porque é dia de semana. Porque é 8h30 da manhã. Porque é 8 da noite. Porque é de sexta. Aí nós passamos para terça. Não, porque é de terça. Por quê? Porque, meu irmão, a gente precisa orar. Precisamos planejar a nossa oração. É gostoso ficar na frente da televisão naquelas maratonas do Netflix, né? Que hoje o que mais tem é maratonista. Do que? Da Netflix, ou então dos canais de televisão, que passa 3, 4 filmes, ou então passa a série o dia todo, e você fica assistindo e tal, e assiste, e aí você fala assim, o Espírito Santo toca e você fala assim, preciso orar. Não, eu vou orar daqui a pouquinho, deixa acabar a série. E você vai dormir, você nem ora direito. A gente se preocupa com tanta coisa e a gente não planeja assim, não. A partir de 2020, todo dia eu vou orar. Todo dia eu vou orar. Antes de dormir, ou me levantando, ou após o almoço, eu vou orar. O bom seria se a gente orasse pelo menos 3 vezes ao dia. Você fala assim, não pastor, mas eu estou sempre com Deus, né? Eu estou sempre com Deus. Eu também, estou sempre com Deus. Aliás, eu estou guiando, falo, converso com Deus e tal. Mas a melhor coisa é você ter um tempo que você para, planejado, fala assim, agora eu vou orar. Ponto. Ler a Bíblia, estudar a palavra, lê-la, conhecê-la. Hoje está cheio de faculdade online. Você faz curso online, inclusive curso de teologia. Mas a maioria das pessoas, estudar teologia para quê? Para evitar de acontecer como muitos hoje por aí, porque tem muito crente que não conhece a Bíblia, mas o testemunho de Jeová conhece o que ele é ensinado. As outras religiões que tem hoje em dia, e está cheio de crente hoje, fazendo o que? Sabe fazendo o quê? Estou trocando de religião. Escuta, mas você nunca entendeu que ser servo de Cristo não é religião? Ter Jesus é um estilo de vida. E por que você não entendeu? Porque você vai na igreja, mas você não ouve. Você tem ouvidos, mas você não ouve. É lançada uma semente a cada culto da palavra de Deus na tua vida, que se tivesse uma terra boa, ela podia entrar e trazer frutos maravilhosos. É por isso que eu amo quando eu vejo irmãos da igreja com caderno, anotando textos e tal. Por quê? Porque depois ele vai chegar em casa, ele vai ler de novo aqueles textos, ele vai comer novamente, mastigar aquele texto. Para quê? Para ele aprender. A palavra de Deus é conhecimento, ela traz frutos para as nossas vidas. Mas, infelizmente, as pessoas, elas não oram e não lêem a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Você tem uma lista de oração com o nome das pessoas que você ora todo dia? Se você não tem, te aconselho a fazer. Porque às vezes você vai orar, você fala assim, Deus abençoa aquele bando.
Ou então que nem como diz o Xaropinho, a cambada. Abençoa aquela cambada de crente da igreja. Legal você ter nome. Senhor, abençoa. Eu lembrei, essa irmã aqui está precisando. Esse irmão aqui, nossa, Jesus amado. Quando você tem uma lista, você vai pontuando, você vai orando. Mais uma vez nós vamos distribuir, está ali na portaria, se você quiser, aquela programação da leitura da Bíblia. Você pode pegar, é de graça, está na portaria. A cada dia, a partir de 1º de janeiro, tem um texto ali para você ler. Você vai chegar a dezembro, você vai ler a Bíblia toda. Pastor, por que eu tenho que ler a Bíblia toda? Não é o para quê ou por quê. É porque você quer conhecer, você quer saber mais, você quer sair na frente. Você vai planejar a tua vida baseado na palavra. Quando Deus deu a palavra ao povo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, ele disse, 8 e 9, ele disse: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Antigamente tinha aquele chamado filactério, que era um negocinho assim que eles enrolavam parte da lei e eles guardavam na testa. Então durante o dia eles puxavam assim e começavam a ler textos que eles tinham ali para gravar na mente. Aí eles voltavam, andavam mais um pouquinho, tinha um tempinho, puxava e lia outro texto. Eles tinham esse hábito, porque Deus falou: prenda na testa, para você ler, para você entender. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. E o cara escreve no portão dele: aqui é Corinthians, mas ele não escreve lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que o tonto escreve o que não sabe escrever. Nada contra o Corinthians, pelo amor de Deus. Entende o que eu estou falando, meu irmão? Amém ou ai? Amém. Amém. Você precisa ter um tempo de oração maior do que você tem hoje. Tiago capítulo 5, versículo 16, a parte B do texto, ele diz assim: orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A tua oração feita com fé tem poder para quebrar barreiras, para libertar pessoas, para mudar a história da tua vida. Crê nessa palavra? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, então, didaticamente, diga assim: meu irmão, a tua oração tem poder. É óbvio que tem uns que só vai entrar de um lado e sair do outro, mas tudo bem, se você crê, a tua oração tem poder. Terceiro, planejamento profissional. O que realmente eu preciso fazer para mudar a minha situação? Se você quer ganhar mais, o que você está fazendo para ganhar mais? Eu estou orando, pastor. Tá bom, ótimo, começou bem. O que mais? Não, aí depois que eu oro, eu ligo a televisão e fico assistindo o jogo. Como eu disse, hoje tem vários cursos online. Aqui na nossa igreja, se Deus quiser, daqui 3 anos nós vamos ter mais 1 ou 2 pessoas, advogados formados. Esse ano uma irmã aqui terminou o curso de advocacia. A partir do ano que vem ela já está apta para advogar por aí. Ou seja, mas que irmã que é? Mas irmã, se você fala assim: essa irmã advogada? Jesus, hein? É, essa irmã. Sabe por quê? Que na hora que eu e você estava assistindo televisão, jogando conversa fora, falando do time de futebol, o Cruzeiro que caiu e está devendo as cuecas, né? Essa irmã estava lá estudando, buscando cursos e tal. Aí agora ela vai ter uma carteirinha da OAB e vai poder advogar e vai ganhar um bom dinheiro com isso, se Deus abençoar. A gente pode melhorar o nosso currículo, a gente pode fazer outros cursos, a gente pode estudar mais. A palavra de Deus, livro de Provérbios 13:4, diz que o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Em Provérbios 19:15, a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. E tem uns aí, filhos até, que não passam fome porque os pais têm ajudado a sustentar, porque senão passava fome mesmo. Uma pergunta aqui para você novamente, não precisa me responder, mas você já calculou quanto tempo você passa na frente da televisão ou do computador? Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Inclusive agora aqui na igreja, você está olhando o celular,
não era para você estar olhando o celular agora, era para você estar ouvindo a palavra de Deus, entendeu? Mas tem gente que fica ali. Oh, aleluia! Quais são as suas metas para o ano de 2020, para o resto da tua vida? Quais são os seus alvos? O que você quer atingir? Você já pensou sobre isso? Você já planejou isso? Como eu já falei aqui outras vezes, eu quero casar, pastor. Ah, você quer casar? E aí, qual é o seu planejamento? Esses dias eu vi até uma sátira lá daquele pastorzão, né? Que é um barato aí, tinha um batera. O batera sentou na frente do pastor, e aí, estamos chegando no final de ano, tal, né? E aí? Pô, glória a Deus, estamos bem, né? Deus é bom. Aí ele olha o pastor e fala: ô pastor, bem como? Não, estou bem, está tudo certo, aqui está tudo certo. Não, para mim não está. Por que não está? Porque eu queria arrumar uma irmãzinha aí, né? E está difícil, né? Falou: por que está difícil? Porque na hora que o senhor antigamente falava para trocar o cálice, né? E aí aquela história, está do lado de uma menininha, você troca o cálice, aí já toca, conversa um pouquinho e tal, né? E o senhor parou de mandar trocar o cálice. Ele falou: pô, mas você é baterista, não tem como. Não, mas eu saio da bateria e vou lá trocar o cálice, não tem problema. Mas o senhor parou com isso. Não, mas eu não fazia esse negócio de trocar o cálice para você ganhar a mina, né? A questão era outra, né? Não, mas pois o senhor mudou e tal, e eu estou nessa situação e tal, e pá. Ele falou: vem cá, faz o seguinte, para resumir aqui que a história é longa. Pegou um caderno, abriu assim, coloca escrito a mulher ideal. Qual é a mulher ideal que você quer? Bom, pastor, loirinha. Bonitinha assim, com aquele nariz fininho. Opa, legal. Não pode ser muito magra, nem muito gorda, assim que nem o senhor, ainda usou o pastor para zoar, né? Tem que ser trabalhadora. Aí o pastor fala: é verdade, alguém tem que trabalhar na casa, né? Porque o cara é músico, né? Tem que ser educada, tem que ser se vestir bem, tem que saber falar bem e tal. Aí fez uma lista, tinha com uns 10 pontos. Falou: beleza, então daqui. Aí ele pegou, riscou do lado. Aí ele falou: agora escreve que tipo de homem essa mulher merece. Aí ele quer é fácil, né? Planejar a mulher dos sonhos, o homem dos sonhos. Mas e você está planejando? Você está se planejando para ter ou para viver com alguém assim? Felizmente tem muita gente que não sabe alcançar a graça de Deus. Eclesiastes 3:1, como eu disse, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Em Provérbios 16:3, a Bíblia ensina o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Irmão, você acha que um texto desse é mentira, é bobagem? Lógico que não. O problema é que nós não consagramos ao do Senhor. A gente faz tudo quanto é outra coisa, mas a gente não consagra a nossa vida ao Senhor. A gente não apresenta os nossos planos, a gente não faz uma lista com um objetivo. Eu tenho algumas listas, para você ter uma ideia. Eu tenho algumas listas, acho que umas 4, de ministrações, porque até então a gente não tinha gravação de cultos e tal. Quando o pastor Renato vinha aqui, e era vivo, que Deus o tenha, tudo que ele falava aqui, eu anotava. Eu tenho essas listas anotadas assim. Tem o de promessa ali, deve ter acho que umas 20 e poucas, 25. Dessas 20, 25 mais ou menos, umas 6 já se cumpriram. Todo final de ano eu dou uma olhada e falo: opa, esse ano essa aqui zerou, essa aqui zerou. Incrível, né? Não estou falando que tudo o que ele disse veio de Deus, mas uma coisa é certa: a casa que eu comprei há 7 anos atrás, ele falou do jeito que ia acontecer, do jeito que ele falou aconteceu, Deus nos deu, né? Então eu não sei se tudo que ele falou, que está escrito, vai se acontecer, mas eu sei que eu tenho tudo descrito, tudo falado, e eu vou orando em cima disso, dos meus desejos do coração. Eu vou consagrando ao Senhor: Senhor, essa é a minha vida, eu desejo isso, eu desejo aquilo. O Senhor sabe que eu não desejo ficar rico, o Senhor sabe que eu não desejo ficar famoso. O meu desejo é pregar a Tua palavra até o dia que o Senhor me der de vida nessa terra. Então eu consagro, eu planejo a minha vida. Infelizmente tem gente que não faz isso. E eu quero, nesta ministração, te dar algumas dicas agora.
Primeiro, você precisa entender o poder das suas palavras. Meu irmão, minha irmã, se você fala muito, para de falar besteira, para de jogar a conversa fora, para de falar palavrão, para de falar palavras fúteis, para com isso. Você é servo de Deus, você é serva do Senhor. Põe um limite na tua boca, que tem gente que na igreja ele fala aleluia, glória a Deus, e lá fora é ponte que partiu, baralho, e daí vai. Estou sendo bem claro aqui hoje. E é o tipo de coisa que você tem que ter controle, porque você e eu, nós somos cristãos. A gente tem que mostrar para as pessoas que Jesus mudou a nossa vida, e Ele mudou a nossa vida. Então, você precisa entender o poder das sementes que saem da tua boca. Como eu digo sempre aqui, você de manhã cedo tem 2 saquinhos, um de bênção, um de maldição. Você escolhe qual que você pega para lançar. E tudo começa com uma semente. Se você olhar uma floresta, ela começa com uma semente. Uma semente tem poder de criar uma floresta. As palavras que eu e você falamos diariamente são sementes. Então toma cuidado com o que você fala. E eu repito aqui novamente, que eu já disse acho que umas 10 vezes aqui em ministrações ao longo desses anos. Toda vez que eu falo isso, eu lembro do John Travolta naquele filme Os Embalos de Sábado à Noite. Ele é novo, e ele está naquele negócio, sexta-feira ele não vê a hora de chegar lá na discoteca, e era o melhor dançarino e tal, o bom da boca. Ele chegava, o povo, tá chegando o dançarino e tal. E aí fumava e bebia, e no sábado à noite, os embalos de sábado à noite e tal, até com os amigos dele iam, e todo mundo abria, parecia, o irmão dele inclusive, que era padre, falou para ele o seguinte, falou: você parece Moisés abrindo o mar, você vai passando, o povo vai abrindo para você passar. E eu me lembro que quando ele recebia o salário, no filme, né, ele recebe o salário na segunda-feira. Aí ele chega no dono e fala: senhor Bosco, por que eu tenho que receber na segunda, se todo mundo recebe na sexta? Falou: porque se eu te der na sexta, você vai gastar todo o dinheiro no sábado, com bebida, com mulher, com discoteca, e aí você não vai ter futuro. Aí ele fala: senhor Bosco, que se dane o futuro. Ele falou: não, o futuro dana você, cara. E no final do filme ele aprende que se ele quiser ter uma vida melhor, ele queria ter uma vida de dançarino. No segundo filme acontece isso. Ele tem que ir para uma escola, ele tem que aprender, ele tem que ralar muito. Porque são poucos os que conseguem, como alguns jogadores, assinar um contrato milionário. A maioria da população, trabalha todo dia, pega ônibus lotado, às vezes não tem tempo de almoçar, para ganhar um dinheiro para ter o seu sustento. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem um trabalho, se você tem saúde, se teu pai e tua mãe estão te ajudando, valorize isso, porque nem todos têm isso. E planeje o teu futuro. Você mora com o teu pai, com a tua mãe, ajuda lá, fala assim: pai, eu quero ajudar a pagar uma conta de energia aí. Provavelmente teu pai vai dizer assim: não precisa. É óbvio que tem uns que vão falar assim: graças a Deus, né? Porque tem de chupim, né? Tem uns que estão aqui, no pescoço do pai aqui e da mãe aqui, né? Só sugando o sangue. E se você tiver teu pai e tua mãe que está te sustentando, aproveita o dinheiro que você está ganhando. Pastor, mas é pouco. Começa a juntar, planeja. Eu quero comprar lá no futuro isso, eu vou planejar. Eu quero estudar, eu vou pagar. A pergunta que eu te faço aqui nesta manhã sobre dinheiro: para que você quer dinheiro? Pastor, eu quero dinheiro porque eu quero comprar uma boa casa, eu quero comprar um bom carro, eu quero viajar o mundo, eu quero sustentar minha família. Depois que eu comprar um carro, eu vou comprar 2. Aí depois que eu comprar 2, eu vou comprar 3. Aí eu vou ter que comprar uma casa maior para as garagens caberem todos os carros. Aí eu compro roupa, né? Igual essas atrizes aí famosas que tem programa de domingo na televisão, e quando vão na casa dela tem um quarto lotado de sapato. A mulher tem 150 pares de sapato. Para quê? É uma centopeia, né? É verdade. Para quê? Para que você quer dinheiro?
Eu vou te citar algo aqui, está contido num texto. Eu vou ler o texto aqui, 2 Coríntios capítulo 9, acompanha aqui no telão. Versículo 6, Paulo disse o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Versículo 7, cada um semeie, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8, e Deus é poderoso, diga assim comigo, Deus é poderoso. Sim ou não? Sim. Ele é poderoso. Para quê? Para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, diga assim comigo, em todo o tempo, todas as coisas, todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então Deus quer te dar dinheiro para você realizar boas obras. Versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Versículo 10, Paulo ainda escreve, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. Quem que é esse, meus irmãos? Deus. Deus. É Ele que supre a semente ao que semeia e pão para aquele que come. Ele também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês, por causa desses frutos, serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Contexto aqui, Paulo está tratando de uma coleta para uma igreja em Jerusalém. Mas Paulo utiliza-se dessas verdades para ensinar essa lei de plantar e colher. Irmão, eu vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes. Talvez hoje isso entre na tua cabeça. Para você, inclusive, que não é dizimista e ofertante, que talvez você fale assim, não, isso está escrito na Bíblia, mas não precisa ser dizimista e ofertante. Realmente você não precisa. Aliás, você não é obrigado. Mas toma cuidado, porque Deus tem te dado semente todos os dias. Deus tem suprido a tua vida todos os dias. E tem gente que pega essa semente e come, em vez de plantar. Aí lá na frente, como o pastor Gilson já pregou anos atrás aqui, existem depósitos diante de Deus. A Bíblia fala sobre isso. E nesses depósitos não tem nada. Por quê? Porque você não plantou nada. Eu acho interessante, meus irmãos, esse conceito de igreja. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Eu acho interessante. Eu me lembrei de algo aqui. Eu não sei se já citei, mas vou citar. Se eu já citei, vou citar novamente. Esse conceito de igreja, de patrocinar, abençoar, sustentar a obra de Deus, para muita gente é um peso. É um peso. O cara fala assim, pô, pegar 10% do meu salário e dar na igreja, puxa vida, 10% de 5 mil é 500 pau. 500 pau dá para eu colocar combustível o mês inteiro. 500 pau dá para comprar 2 pneus. 500 pau dá para eu comprar um monte de sorvete. 500 pau dá para comprar um tênis. 500 pau dá para fazer um... Ele começa a pensar. E realmente dá para fazer um monte de coisa. Mas quando você entende e ama Deus, você sabe que você não dá porque Deus precisa, porque Deus não precisa de nada. Ele é autossustentável, Ele mesmo se sustenta com a força do seu poder. Mas você pode retribuir a Deus os 5 pau que você ganha. E é interessante, veja que interessante. No passado eu vi isso acontecer em algumas igrejas, meu pai foi pastor. Mas hoje isso é praticamente impossível acontecer. Mas o Flamengo foi campeão da Libertadores. E eu vindo para cá, ouvindo na rádio Band News, entrevistou alguns caras e tal. E aí, o Flamengo agora vai disputar o Mundial lá em Dubai, né?
Torre? Loha. Obrigado. Tá vendo? Tá sabendo mais que eu nem sabia onde era. E aí entrevistou um cara e falou, e aí? Falou, pô, rapaz, toda a grana que eu tinha eu gastei indo lá para o Peru assistir o Flamengo ser campeão lá, rapaz, não tem mais dinheiro. Falou, poxa, aí o repórter falou, mas e aí agora? Você vai assistir de televisão o jogo do Flamengo lá em Loha? Aí ele falou, vou. Mas como é que você vai? Não tem problema. Vou gastar 12 pau, 13 pau, mas eu empresto do banco. Faço em 20 vezes, depois eu pago. Mas eu vou assistir o Flamengo ser campeão. E se lascou, né? Porque o Flamengo não foi campeão. É interessante essa disposição que as pessoas têm. Não, eu vou dar, eu vou fazer, eu vou emprestar. Mas para a obra de Deus, o cara fala R$10, R$20, R$100, R$500, R$1.000. Nossa, é muito dinheiro. Felizmente tem muita gente que precisa aprender a planejar a sua vida. Porque se você planejar a sua vida financeira, se você cumprir a palavra, como muitos aqui cumprem, e graças a esses que cumprem, a gente chega no final do ano, graças a Deus, com tudo pago, para a glória do Senhor. A palavra diz, honre ao teu Deus com as primícias de toda a tua renda. Honre ao Senhor, ao teu Deus, com as primícias. O que é primícias? As primeiras coisas. Você recebeu, você separa. Ai, mas vai faltar. Vai mesmo. Se você pensou assim, nem separa, porque vai faltar. Agora, se você entendeu esse princípio bíblico, você vai entregar. Você vai planejar. Senhor, a partir do ano que vem eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero retribuir tudo que o Senhor já fez por mim. E a Bíblia diz, a complemento desse texto de Provérbios, capítulo 3, ele diz que Deus vai encher os teus lagares, Ele vai chegar a transbordar. Por quê? Porque o meu Deus, como diz o Paulo aqui em 2 Coríntios 9, é o Deus que supre, é o Deus que dá a semente. Tem muita gente que deveria ter muito dinheiro, mas não tem, porque ele não sabe abençoar, ele só quer para si, ele quer guardar. Meu irmão, aprenda a ser um abençoador. E quanto mais abençoador você for, mais dinheiro Deus vai te dar. Quanto que você já plantou esse ano? Na vida das pessoas, na obra do Senhor, na tua família. Pense sobre isso. Quem não planta, não colhe nada. Tiago 5, versículos 7 e 8, ele escreveu: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Quero encerrar aqui, meu irmão, essa ministração, minha irmã, te fazendo uma pergunta. Mais uma, não precisa me responder. Mas vamos dizer que hoje, esse momento aqui, zerou tudo. Vamos dizer que você tem hoje, agora, a oportunidade de mudar a história da tua vida. Só de você planejar o que você quer fazer daqui para frente, o que você quer melhorar na tua vida. Vamos dizer agora, Deus está aqui, e Ele está, e a Ele toda a honra e toda a glória. E você agora, Deus fala para você assim, zerou, tá? O que você quer fazer daqui para frente? O que você teria para falar para Deus? Não, Senhor, como muitos prometem, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ser mais frequente, eu vou ser dizimista, ofertante, eu vou ajudar as obras da igreja, eu vou... E depois, só da boca para fora. O que você está preparando para o teu futuro? E o futuro está aí, amanhã já é futuro, amanhã é dia 30, já é futuro. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Eu sei que eu tenho planejado diante de Deus a minha vida. Eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Eu já entreguei as minhas finanças ao Senhor. Eu já entreguei os meus pensamentos ao Senhor. Eu já fiz isso, eu, Diego. Eu tenho buscado a cada dia me aproximar dEle. E vai chegar agora no final do ano, eu já tenho a minha lista planejada.
Eu tenho a minha lista de nomes. Antigamente eu tinha uns 100 e poucos nomes, acho que até mais, mas hoje eu tenho menos. Mas eu continuo orando, continuo clamando, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus abençoe. Amém, irmãos? A diferença está no planejar. Eu e você podemos planejar. Planejamento é tudo. Se você aprender a planejar a tua vida para o ano que vem, vai chegar no final de 2020, você vai estar sentado aqui na frente dando risada, glorificando o nome do Senhor. Por quê? Você ficou tonto? Não, porque Deus te abençoa. Amém? Quero encerrar, peço a você, vamos ler um último texto, vamos ficar em pé juntos. Abra aí no livro de Lucas 14. Livro de Lucas, capítulo 14, texto também muito conhecido, lemos aqui muitas vezes, exaustivamente, mas é sempre bom ler. Lucas 14, 28. Jesus ensina. É óbvio que aqui ele está falando do preço do discipulado. Entenda essa expressão: quanto custa para servir a Deus? Quanto custa para servir a Deus? Porque tem gente que serve a Deus por dinheiro, por bens, porque quer ser curado. Então essas pessoas geralmente elas ficam pelo caminho. Jesus diz o seguinte, versículo 28: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Para quê? Olha, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Versículo 29: pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele 30, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aí ele dá um outro exemplo, 31: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Versículo 32, ele diz: se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Só até aí. Como eu disse, esse texto encerra Jesus dizendo o seguinte: quando você me receber como Senhor e Salvador, você precisa entender que não é um negócio assim, 5 anos, 10 anos, 3 meses, experiência, não. Você tem que ter consciência, você me recebe para o resto da tua vida, que eu vou fazer morada dentro de você, disse Jesus. Tirando o contexto desse texto, pegando para os que nós estamos estudando hoje, Jesus está dizendo o seguinte: planeja o teu futuro, planeja a tua vida. Senão você vai construir algo e aí você não vai parar no meio porque você não escreveu quanto precisava gastar. Aí você fala assim: não, pela fé eu vou fazer, depois Deus manda. Cuidado. Às vezes acontece, Deus manda, mas às vezes não. Então você precisa planejar o teu futuro. Você quer casar? Faz a lista lá: eu quero casar, a mina assim, a mina assada. Aí depois que você tem todo o seu planejamento ali, aí você escreve do lado: que tipo de homem essa mina merece? Aí você vai chegar à conclusão seguinte: pô, eu estou bem pra caramba com a minha mina, né? Amém? Planeja o teu futuro. 2020 está aí. E Deus sempre tem aquilo que há de melhor para aqueles que o amam, segundo a sua palavra.